Uou, salve galera, estamos começando o nosso podcast do Clube da Bola, nosso segundo tempo do Clube da Bola, primeiro tempo sempre na NDTV, aos sábados às 1h30 na telinha da TV, e nosso segundo tempo a gente se encontra aqui no ndplay.com.br, no YouTube, também no Spotify, sempre com uma resenha boa, pós-rodada, ou recebendo convidados especiais, especialíssimos eu diria. Hoje é esse o caso, aqui na mesa apresentando o programa com a gente, o homem que sabe tudo, é uma referência, né? Não só no jornalismo esportivo, futebolístico, mas também no samba. Escolas de samba de Florianópolis, ele sabe tudo, sabe demais. Jorge Júnior. Salve Mancha, salve todos que estão conosco. Vamos bater uma resenha boa. Saudade nossa, receber um convidado aqui pra gente tirar bastante coisa dele. O legal é que ele tá sentado. Senão ele ia fazer a gente treinar, correndo corda. Tá louco? Botar o né? Voyage pra cobrar falta. Imagina, eu ia quebrar o vidro. Não, melhor não. Deixar pros profissionais. Exato. E hoje com a gente aqui também apresentando o programa, fazendo pergunta, participando com a gente, Elton Luiz, figura raríssima de jornalismo catarinense. Legal de receber, alegria, né? Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu sempre, quando me convido, fico bem feliz, porque apesar de não estar mais no esporte, né? A gente se conheceu fazendo esporte, né, Mancha? Isso. Em outras emissoras, né? Depois Jorjão. Na Coirmã. Na Coirmã. Tem essa palavra, né? Estávamos então é sempre bom e ainda mais com um convidado como é o de hoje também, que tem história e eu conheci um pouco dessa história e fico muito feliz de estar aqui com ele hoje. E o Elton lembrou que a gente se conheceu, né, na época do futebol, né? Cobria Avaí, cobria Figueirense. E o Elton sempre foi muito sagaz em suas perguntas na coletiva, né? Depois do jogo tem a tal coletiva, ou às vezes antes de um jogo. E o Elton era fogo, o Elton deixava o técnico desconcertado. Professor, aos 45 do primeiro tempo, naquele lance na lateral, 3/4 de ataque, nossa, metia aquela pergunta. Não, peraí. Exagero do hoje. Exagero nada. Mas, estamos recebendo aqui nos estúdios de podcast do Grupo ND, nos altos do Morro da Cruz, Professor Mesquita, uma referência quando a gente fala em futebol de base, categorias de base. Eu faço aperfeiçoamento técnico, tá escrito em sua camisa para quem tá vendo com áudio também. Quem conhece do futebol catarinense já ouviu falar esse nome, conhece esse nome. Uma alegria te receber aqui, professor Mesquita. Um descobridor, não dos Sete Mares, mas também dos Sete Mares, por que não? Mas de vários talentos do futebol hoje espalhados pelo mundo, professor. Que legal te receber. Obrigado, Mancha. Fico envaidecido das palavras e quero dizer que para mim é uma satisfação estar aqui e principalmente poder participar desse papo. Por ter muito tempo de esporte, né? Aí já são 30 anos, e vê-los também crescer dentro da profissão. Eu conheço as lutas de cada um de vocês, sei as dificuldades, de quanto foi difícil vocês se firmarem dentro das emissoras, de quanto foi difícil vocês colocarem os seus nomes dentro da comunidade, do esporte, dentro da imprensa, e hoje aí são referências, são pessoas da mais alta confiabilidade, né? O que vocês falam hoje é confiável. Quando tu fala do Elton Luiz, eu vi quando ele chegou, né? Lá vai começar. Ele vai começar. Já chegou com a sua... Não, ele disse que veio couro. Com 2 caixas, mas eu acho que ele veio com mais. Veio com mais? Eu acho que ele veio com 2 caixas, mas... Imagina a viagem de Ceará até aqui, aquela época. 13 dias de ônibus. Mas o cara, Pampa? assim, eu vou te falar que ele era um cara trabalhador, bicho. Sempre foi. Trabalhador, um cara... toda a vida ali junto, naquela época que o Marquinhos começou a jogar no Avaí, ele estava acompanhando, e ele deu sorte, eu também, de a gente ter feito uma amizade muito boa. Eu treinava as equipes de futebol de salão, eu tinha o time das estrelas, e o Elton, por vir sozinho, a gente agregou ele na nossa família, né? Então ele passou a morar um pouquinho na serraria, passou a morar um pouquinho lá no time das estrelas, jogar com a gente, eu lembro que ele levava para Antônio Carlos, ele levava o transmissor dele, ele fazia as passagens. O gravador. Chegava lá, não tinha luz. Não tinha sinal, não tinha luz. Ele saía de carro, eu preciso passar uma matéria, eu preciso passar essa informação. E ele saía do campo, Mesquita me leva lá embaixo, eu tinha que levar ele lá embaixo na Praça de Antônio Carlos. Para pegar o sinal do celular. Para poder pegar o sinal, para ele poder mandar a informação. Gente, isso é uma história que precisa ser registrada, porque o cara não vence por um acaso. Hoje o Green tá aí,
Hoje como é que chama? A dona... A Lupita Berê. A dona Lupita Berê. Mas é pra falar de ti, cara. Então, mas eu tô aqui por um. Depois eu quero falar do Jorge também. Essa pequena introdução que levou 40 minutos, a É, gente tô brincando. Pode falar. Que sacanagem, cara. Ele quer escapar das dele, tá entendendo? Não, mas assim, cara, eu fico orgulhoso de vocês também. Não é a Obrigado, minha história. Mesquita. Tá aí, vocês venceram. Jorge, eu me lembro até hoje, falei com ele aqui agora na entrada, que ele foi levar um troféu pro Marquinhos. Marquinhos é pro Santos, ele foi sozinho. Não sei se eu estava no aeroporto e tal. Eu lembro dele me entregando aqui um troféuzinho do blog dele. Lutou atrás. Mancha. Marquinhos esqueceu em São Paulo o troféu? Não, o Mesquita... Não, era eu Mesquita, guardei. era Mesquita. Não, tô era brincando, o tô Marquinhos, brincando. a Mesquita recebeu. brincando. Tava o Mesquita e a Jaque no... Foi bem no voo que ele foi No pro aeroporto? Santos. Certo. Só que eu cheguei atrasado. Aí Ah, só tava os dois lá. Daí eu entreguei, não fiz foto, nada. E eu Mas entregou. entreguei. Tá É certo. isso aí. E o Mancha aí sempre na boleia, com o Clube da Bola, sempre tocando, sempre buscando o seu espaço. E tá aí hoje, é uma referência. É um amigo, irmão caminhoneiro. Na bolé. Tu sabe que é João Gualberto Neiva de Olha. Mesquita. Eu não esqueço Gualberto. esse nome aí. João Gualberto Neiva de É Mesquita. nome de avenida, né? Sim. Em nome do meu isso pai aí é. saudoso. Ai, meu Deus. É engraçado porque, se me permite, Mancha aí. Porque eu, quando cheguei, realmente, o Mesquita foi um dos primeiros, porque o Mesquita estava sempre com o Marquinhos. E como eu virei setorista, então eu ia pro Avaí, ia pro Figueirense, pro Avaí, pro Figueirense. Esse ano é? Ah, 99, né? 99. 98. 98. 98. Cara, e era... Cara, sério, sem brincadeira. Treino, Mesquita. Marquinhos treinando, Mesquita lá. Anoiteceu, Mesquita levando Marquinhos. Marquinhos chegando, Mesquita. Cara, era isso. E aí tu olhava e falava, tá, mas quem é esse cara? Não é porque tu pensou, é o pai do Mesquita, um parente do Mesquita. Aí depois tu vai descobrir que não. Que é um professor do Mesquita. Que conhece a família do Mesquita, que trabalha lá na escola, que dá aula, mas que sente prazer em treinar o cara sem ganhar nada. Eu falei, mas que coisa estranha isso, cara, que coisa doida. Aí depois tu vai saber da história do Johnny do futsal, dos outros caras do futsal, daí tem o André, daí tem o Guilherme, daí vai indo, daí tu fala, tá, mas quem é esse cara? E aí tu vai saber a história dele. Aí criou-se uma amizade, e aí eu vou deixar ele contar o resto, porque tem muito capítulo aí. Que carinho, né, cara? Eu fico assim emocionado porque Tinha um cadete, tá? Tinha um cadete. já andou muito nesse caminho. Um cadete, pô, cadete. E o carro da Barreira era o Astra. Era o Astra, era Era o outro. um é o Astra outro. que eu comprei na época que o Marquinhos foi para o Paraná, foi para Alemanha, um carro rebaixado e tal. E quando eu lembro que eu botava aquele carro pro André bater falta, eu fico pensando, eu realmente... Só pra galera entender, Maluco. o carro servia de barreira pro André treinar falta. Foi. E ele- Estacionava ali na grande área, na entrada da grande lá, área. não, e os campos que nós treinávamos era lá como é que... Iguaçu? Campeche. Tá No tentando lembrar? Campeche. No Campeche. No Sul da Campeche. ilha. Lá Pô, onde aquele campo horrível, onde cara. era a tal pista, teria pousado o Exuperry e tal, lembra? Inclusive, o Santos Mesquita Perry. fez os sinais pra ele pousar, né? Aquele sinaizinho com a Isso. bandeira pro É. Zuperri pousar legal. Que depois treinou o futebol americano lá, a galera treinava lá O também. rugby. O rugby Mas deixa eu também, dizer é. pra vocês assim, ó, vamos por parte, né? A minha história começa lá atrás, no Clube 6 de Janeiro, e o professor Sérgio Pacheco me chamou para trabalhar. Eu tinha um projeto lá na Bescri de futebol, eu fazia faculdade. Ele disse: ó, vem aqui me ajudar aqui no futebol de salão. E eu acabei indo para o 6 jogar, ajudar ele no futebol de salão com o professor Nelson na época era o professor Nelson, que hoje é o presidente da federação, Não, sim. excelente profissional. E o que aconteceu? Aí ele me chamou e o Nelson foi para Elás e eu fiquei no 6 junto com o Sérgio. E ali começou um trabalho onde a gente descobriu o Marquinho, André Pires e outros tantos. E naquele mesmo ano eu fui aprovado no concurso do Estado, 10 horas, no Colégio Tânia Amaro, em Biguaçu. O Tânia Amara. O Tânia Amaro, o melhor colégio do mundo. Eu fiquei 30 e poucos anos nesse colégio. E lá eu cheguei, encontrei um lugar muito belíssimo, assim. Lembrava as minhas raízes da Coloninha ali, que eu sou da Coloninha, Unidos da Coloninha. O samba esse ano vai ser o samba campeão. Pode ter a certeza, se o Jorge conhece, sabe que o nosso samba esse ano vem com Samba é tudo. bom.
O samba é bom. Eu senti a animação do Jorge aí nessa. É que o Jorge acho que é de outra escola. Ele sabe, Não, ele sabe. Ele tem que ficar não, neutro. coloninha. Tá certo, tá certo. Ah, tu é? Publicamente coloninha. Ah, entendi. Mas nunca E- sei na coloninha. Eu peguei a coloninha do tempo que não tinha dinheiro ainda, que eu fui diretor desportivo da coloninha. Continua. Sem Continua dinheiro. assim. Continua sem Porra, dinheiro. né? A coloninha era... Mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte, aí ali naquela escola começou um trabalho, porque ali se respirava futebol, tinha o time da Indil, tinha o Campo dos Santos, então chegava sábado, era futebol no Campo dos Santos, era jogo na Indil, e eu, fanático, vinha ali da coloninha, que a gente tinha o nosso time, jogava, caí ali naquela escola, tinha passado no concurso, e fui para aquela escola. E ali eu comecei um trabalho todo com o Marquinhos, que tinha 9 anos na época, mas era uma energia, uma coisa assim, acima da média. E eu vi muito talento. E naquela época, Nazareno Silva tinha saído da escola, que começou a trabalhar em outras situações, de futebol, e eu entrei. E aí ele me disse, ó, tem um galego lá que é assim, e outro menino tal, o Edson, um outro menino que jogava, e eu levei os meninos, eles foram para o Clube 6 comigo. E o Sérgio treinava no Clube 6. E o primeiro treino do Marquinhos foi muito engraçado, porque ele treinou de tênis preto, e na época não se treinava de tênis preto. Ele levou um tênis daquele que chute, Nossa! e aí era preto, e eu Com disse pra trava? ele, Nossa. aí eu disse pra ele, cara, desse jeito... Eu já vou fazer uma pergunta aqui pra ver se o Marquinhos é raiz. Ele amarrava na canela? É. Porque o cadastro Óbvio, era né? desproporcional Ele ao tamanho. amarrava, mas raiz, eu... né? Mas No eu não- tornozelo? eu não Tornozelo, queria- tornozelo. Então, mas aí eu não deixei. Eu peguei ele e disse, não, agora tu faz por Faz pelo baixo pé. do tênis É, pô, aí sim. e deixa o tênis amarrado com força. E aí ele, cara, mas é assim, sabe quando as coisas têm que acontecer e tal? E aí ele fez o primeiro treino dele, mas ele foi com a chuteira, o tênisinho dele lá e a luva de goleiro. Luva de goleiro? Pra quê, pô? Pô, ele agarrava aquele mole. Ah. E aí ele disse, se eu não passar na linha, eu vou no gol, né? A fuminha? Se me mandar embora Esperto, na linha, esperto. eu vou no gol. Então eu tenho 2 chances. E isso tu já vê a inteligência do cara, a perspicácia dele querer vencer. Ele queria vencer, ele queria ser um jogador de futebol. E aí o primeiro treino dele, uma merda. Segundo treino, uma merda. Aí o Sérgio Mesquita, tu me enganasse. Esse galego não joga nada. Não, mas ele ainda vai no gol, calma aí. Qualquer coisa, Chance no puxa ele gol. pro gol. Não. Eu vou dar pra ele mais uma semana e tchau pra ele. Eu digo, cara, ele é lá da serraria, não tem essa coisa. Serraria naquela época antiga, Calma. não conhecia nem shopping. Ele tá. Não, calma, que ele vai se ambientar. Ele nem falava. Escada rolante, só tinha ouvido falar. Sim, Sim. Só do RS. Só daí sim. Eu tenho alguns lances dele que eu levava ele no shopping Taguaçu na época. Era eu e o professor Atlas, nós levava ele no shopping Taguaçu, eu deixava ele embaixo, ficava em cima, deixava ele perdido lá. Sim. Ele ficava apavorado, porque ele não conhecia, né? Então ele ficava apavorado, não sabia shopping. E aí o Sérgio disse, não, é uma semana, não vou ficar perdendo. E eu disse, não, cara, deixa ele aí. E aí em uma semana ele se ambientou e já foi o cara do time e tal. Aí já não queria mais ser goleiro, porque aí já não... Goleiro era a segunda opção. Aí já foi para a linha e aí se transformou no grande jogador que é hoje, o ídolo de uma grande nação, de uma grande torcida, e se tornou referência. E esse trabalho seguiu por muitos anos. Por quê? Porque além de eu ser o professor dele na escola, eu acabava acompanhando ele em todas as atividades do futebol. Então, quando tinha as equipes de jogos escolares, moleque bom de bola, ele estava relacionado na equipe. Então ele jogou desde os 10 anos os jogos do moleque bom de bola, inclusive tem vários vídeos aí dele jogando. Depois jogou jogos escolares, depois jogou jogos estudantis. Tudo quanto é jogos ele participou. Quando ele chegou no Avaí em 99, eu lembro até hoje, nós estávamos num jogo numa antiga quadra ali onde é o cemitério, ali na... Lugar bom pra jogar. Como é o nome? Era bate-bola. Era salão ainda. Era né? Não era bate-bola, eu joguei bola ali. Era... Como era o nome daquela? Só jogava o pessoal do futebol de salão. Era... Jogava o Pantera, jogava o Sereni, jogava
uma do futebol de salão, e eu, como estava sempre envolvido, levei ele naquele dia para jogar lá, e ele jogou muito bem, foi pá. Inclusive eu tinha a fita, porque eles gravavam o jogo, e eu tinha até a fita. E lá pelas tantas, gravei em cima daquela fita. Fita eu tenho várias, difícil é o videocassete, né? É. Difícil é o videocassete pra gente assistir. Verdade, E aí esse é foi difícil. esse jogo que ele foi bem. E aí o Pantera tava ali, e o Gonzaga era o treinador. Gonzaga Milioli. Gonzaga Milioli. E eu acabei conversando com o Pantera. Pantera, pode levar ele para fazer um treino lá e tal. Vai ser ele e o André amanhã e tal. Estão na pré-temporada, mas eles voltam sábado, e sábado dá para ele treinar. E aí eu disse para ele, olha, cara, então tu vai para casa, sábado nós vamos fazer esse treino de avaliação. Que alimenta, toma um Nescau, Tenta dormir. tenta dormir. Passa E no aí- bar do pai, toma coca. E aí, antes disso, ele já até tinha feito outras avaliações, sabe? Porque eu nunca deixei uma coisa presa a mim. Eu gostaria que ele jogasse. Se seria eu o cara que queria colocá-lo, era uma questão. Mas não seria essa a minha... como é que eu posso dizer? O objetivo é- principal. Não, eu nunca fui um cara egoísta, eu sempre deixei aberto. Se alguém, e teve uma época antes dele ir para o Avaí, que ele fez uma avaliação no União São João, um amigo meu, Luiz Carlos Cruz, o levou para fazer uma avaliação, ele tinha 13, 14 anos e imagina, tirar um passarinho do meio do mato e levar lá para São Paulo. Ele segurou e foi para lá, fez a avaliação. Já se perdia no Shopping Itaguaçu. Aí tu imagina, Imagina em São Paulo. ele foi para lá, porque aí justamente isso que eu quero dizer para vocês, que eu nunca o prendi a nada, sempre fui um cara muito aberto. E eu deixei, sabe, nunca tive aquela ganância, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí ele foi lá, fez a avaliação, os caras gostaram dele e ele ia ficar lá. E aí é o Rio Branco de Americana, o nome do time. E eu sei que ele passou na avaliação, ia ficar, e ele me ligava, cobrar, eu estava no Tanhamara, a ligação era caríssima, e ele ligava chorando, eu não quero ficar aqui, eu vou embora, não sei o quê. Eu digo, bom, então tu vai lá e fala com os caras que tu quer ir embora, que tu não quer ficar. Não, eu não vou ficar e tal. E aí, tô dando aula uma sexta-feira, aparece ele lá, todo refrestelado, vendo, eu digo, isso uma semana. Ele voltou, não vou ficar lá, não volto e tal, e não quis ficar lá. E aí, na sequência, né, de tudo isso, surgiu a possibilidade dele fazer uma avaliação no Avaí, porque aí ele foi lá, jogou esse jogo e acabou fazendo essa avaliação e acabou sendo aprovado. 2 lances, até me lembro, eu liguei pro Sereni e disse, Seda, ele vai fazer, o Sereni era meu atleta no 6, eu digo, tu vai fazer um teste e tal. O Cedeni lateral direito. Lateral direito. Cabeludinho. Isso, ele, Dirley, tudo. E, cara, assim, ele fez a avaliação, foi muito bem, meteu uma bola na trave, deu uma caneta na época, o zagueiro lá, brabo, e foi muito bem. Eu sei que aprovou, o cara só chegou para mim, disse, o Gonzaga Mesquita, olha, quero te dizer o seguinte, ele vai ficar, mas ele está estudando, quando é que está a liberação dele, o que ele vai fazer, porque ele vai ter que ficar aqui. Aí eu disse, pois é, mas ele não vai ficar no júnior, ele tem que ficar no profissional. Se for para treinar naquele campo ruim lá, ele vai ficar jogando pelada. Que aquele campo ele não vai ficar. Eu já conheci ele não vai ficar treinando naquele campo, porque o bicho era enjoado. E aí aconteceu dele começar a treinar no profissional. Aí nessa época, aí onde surgem os boates, que foi o Albeneir e tal, nessa época eu estava na Astel. Eu não tinha... Astel, eu tenho uma história de 30 anos. Ele foi pro treino na segunda-feira de manhã, eu conversei com o pai dele, que tinha que levar tal, e o pai dele não entendia muitas coisas do contrato e como fazer, e o Albeneir frequentava o bar do pai dele. E aí ele pediu que o Albeneir fosse junto. E aí, na segunda-feira pela manhã, ele foi à ressacada, já com o Albeneir, para ajudar o pai a fazer o contrato de formação. E aí onde muitas pessoas, aí estava o pessoal do esporte, estava o pessoal da mídia, e acabou dando aquela impressão de que tinha sido o Albeneir que tinha levado ele. O Albeneir contribuiu, foi um cara que deu muitos bons conselhos a ele e tal. E
o levou para fazer esse contrato. E dali a carreira dele é isso que vocês sabem. Não é fácil, eu costumo dizer sempre para os pais que me procuram e acham que eu tenho a varinha do Midas, né? Que toca e o cara vai jogar, e porque o professor Mesquita, uma referência. Não, eu digo que é 98% para dar errado. No universo do futebol, existe tantas coisas que atrapalham o jogador e que fazem com que ele desista, que para jogar futebol não é só ser bom, não é só ser talento, tu precisa muito mais, tu precisa trabalhar muito. Foi o que me levou depois, nessa jornada toda, a entender que hoje tu consegue construir um jogador, tu consegue fazer um atleta, tu consegue construir. Foi o que aconteceu com o Moritz, com o André Moritz, que quando ele tinha 8 para 9 anos, o pai dele, Dr. Rogério Moritz, um grande amigo meu, cara que eu tenho um carinho especial, me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, como ser humano, porque além dele me dar muitos toques, me auxiliou em situações da vida, né? E eu disse para ele, Dr. Rogério, seu filho vai ser jogador de futebol. Tu queres acreditar nisso? Vamos fazer um trabalho e ele vai jogar. No começo ele ficou meio assim, titubeou e tal, mas acreditou no projeto e dali para frente eu comecei a fazer um trabalho com o André parecido com o trabalho do Marquinhos, metodizado, dentro de uma linha, alimentação, cuidei do desenvolvimento dele, chamei o Dr. Funchal para fazer uma avaliação, o Dr. Tales, que foram os médicos que acompanharam, porque eu sempre tive essa preocupação da saúde do atleta integral, né? De ter esse acompanhamento. Por exemplo, o André teve uma situação que, dentro das categorias de base da Astel, eu trouxe a Mariângela, que era uma fisioterapeuta, que inclusive trabalhou com o Guga, e numa das palestras que eu fiz lá com a gurizada, tal, dessa equipe que teve em Barcelona, que o André jogou junto com o Siqueira, ela detectou uma escoliose gravíssima no André quando ele tinha 13 anos, 12 anos. E aí ele foi doutrinado, encaminhado, exercício de correção. Ele chegou a jogar nível top Champions League. Por quê? Porque o trabalho todo que foi feito de maneira correta, certo, mas teve essa parte médica envolvida, essa parte da atenção. Pouca gente sabe que o André começou a cobrar falta, ainda era no Fusca, né? Era um Fusquinha de barreira, daí foi evoluindo para um golzinho quadrado. Foi direitando a coluna, aí foi subindo. Foi chegar até quando ele tava com a coluna nota 10. Aí era na Kombi. Estaciona o Astra. Ô Mesquita, desses jogadores que passaram por ti, certamente o Marquinhos, Moritz, o Guilherme Siqueira, muitos outros que passaram por ti, vingaram. Mas dos que não chegaram, eu até fiz essa pergunta recente pro Nelsinho, o Carvalho, presidente da Federação de Futsal, mas dos que passaram por ti, que tinham tudo, qualidade, o melhor jogador, aquele que não vingou porque não escolheu ser jogador. Quem foi esse jogador que passou por ti, que poderia estar lá no topo, mas ele escolheu não chegar a ser profissional? Cara, puta que pergunta, hein, cara? Jorge Júnior, né? Grifa. Essa pergunta aí, nunca ninguém fez pra mim. Por isso trouxemos ele aqui, né? E o Nelson, até o Nelson falou do William, um guri da Coloninha, que era muito bom no futsal, no 6 lá. Sim. E disse que era o melhor jogo que ele viu e não quis. Era um canhoto, eu vi jogar, realmente acabou se perdendo. Como eu acabei de dizer pra vocês aqui, existem várias coisas pro cara se tornar profissional. Eu até ia pegar esse ganchinho. Antigamente eram outras variáveis. Antigamente a gente tinha muito medo do sereno, o jogador queria pular o muro da concentração, queria ir pra balada. Era outra pegada. A bebida, né? Hoje tem outras coisas, né? Hoje o cara às vezes relaxa porque quer jogar videogame, porque quer ficar na internet, porque não larga o celular. Acredito que também tem isso na gurizada, ou não? Cara, o maior problema hoje, eu acho que as mídias digitais, que acabaste de dizer, que fazem com que o cara se torne preguiçoso. As redes sociais. Eu recebo... Não faço ali. Eu recebo o jogo do tigrinho, né? Que ele diz aí agora, é isso, é aquilo e tal. Tem um monte de coisa que tira o foco dessa criançada. Eu recebo lá na Astel
no centro de aperfeiçoamento, que hoje, graças a Deus, depois de toda essa minha trajetória... Desculpa, professor, mas o senhor falou na Astel, eu vi o seu boné aí. Tem que ser técnico pra ter um bonézão desse aí? Não, professor. Eu vi da Astel aí. Segura, Batumê. Eu trouxe sou um sócio pra lá da cada Astel. um, aqui, ó. Aí, ó, Manchinha. Tá na mão, trouxe ó. um pra cada um aqui, É a ó. barreta, Olha aí, o cara. cara é boleiro, mas é... Aqui, ó. É do rap, pô. Não, eu perguntei que eu tô sempre lá na Aí, Astel. ó. João Galberto, lembra de Mesquita? Aí, ó. Ó, meu amigo. Até o André merece. Ah, tem que botar o mancha pra E pular o um cone Duian lá. tá aqui, ó, Duian. Não ia depois, nós damos Aqui, ó. depois. É a barreta, mano, Brown. Nós é Vamos do lá, futebol, vamos mas fazer a também é do propaganda hip hop. Não, tem que botar o mancha pra pular um cone lá, tá louco? Né? Lá. Pegar a bolinha de Eu tênis vou na muito lá na mão. Astel, adoro a Astel, Então, minha pequena faz dança lá. Eu vou te falar, Mancha, que a Astel hoje é o time grande de Florianópolis, tá? Que legal, cara. Grande, é. Quando eu voltei agora para a Astel, foi a mesma coisa que eu estivesse voltando para minha casa. Então hoje eu tenho um trabalho belíssimo, né? Eu estou 2 dias na Astel, o Elton conhece bem, aquele campo, aquela quadra do primeiro ginásio ali, que era a quadra que eu ficava até 11 horas da noite trabalhando essa gurizada, hoje é grama sintética. Não, tá lindo, tá bonito mesmo. E Calor. assim, ó, tudo que eu fiz com todos esses atletas, Guilherme, Marquinhos, Siqueira, tudo, Johnny, essa gurizada, hoje eu transformei isso numa metodologia onde eu consigo transferir todo esse meu conhecimento na formação dos pequenos atletas. Então hoje, quando eu tinha naquela época o cone, cabo de vassoura, a cordinha para pular, hoje, graças a Deus, a gente tem evoluísse. uma máquina que lança bola. Aí, essa máquina tem uma história. Eu não vou contar a história dessa máquina. Tem uma máquina que lança bola, tem vários equipamentos que facilitam hoje para a criança na hora que ela está iniciando, né? Eu tenho uma turma de 4 anos lá, quem acompanha as minhas postagens na rede social. Uhum. Gente, é belíssimo tu ver a evolução das crianças, chegam totalmente sem coordenação, lateralidade, não sabe o que é direita e esquerda. Primeiro, ensinar a criança a se conhecer, a conhecer o corpo, para depois começar a querer jogar. Então hoje o meu trabalho é o quê? O cara treina lá no futebol de salão da Elase, mas ele não bate de esquerda. Aí ele vai lá comigo melhorar a esquerda. Ele cabeceia mal. Eu vou lá ensinar para ele a técnica. Seria como se fosse aquele reforço do português, de matemática. Então o cara pode fazer a atividade dele normal e ele vai lá fazer a atividade dele comigo. De compensar as deficiências técnicas, inclusive com atletas que já estão no profissional. Por exemplo, o Gabriel, que jogou no Figueirense, teve um problema com ele, que jogou, agora estava jogando no interior, estava jogando na Série C e está indo para o Rio Grande do Sul, foi meu atleta na Fazenda do Max. Gabriel Silva. Gabriel Fernandes. O Gabriel era aluno empresariado pelo André Santos? Isso, o André está com ele. do Monte Cristo ali. Eu falei com ele essa semana, ele vai jogar lá no Rio Grande do Sul. Foi um menino que trabalhou comigo muitas vezes. O Gabriel treina lá com a gente, tá de folga, ele vai lá fazer direita, fazer esquerda, trabalhar finalização. E isso dá o diferencial pro cara. Isso faz com que... Porque é o ajuste fino pro cara que já sabe. Pro cara que não sabe, ele vai, né? Ele vai sendo conduzido da melhor forma possível. Eu acho legal isso porque o fato de tu ter muitos anos de escola, né? De saber como vai tratar a criança, né? Por exemplo, você acabou de falar que tem uma turma de 4 anos. E aí leva lá... Mas você não vai tratar como um professor de educação física, né, normal. Não, você já tem a metodologia que vem de uma escola, Isso. Talvez a criança não queira, talvez a criança... Então vamos entender o que a criança quer para poder ensinar depois, né? Isso. E aquela máquina ainda permanece lá? Não? Essa máquina tem uma história. Um dia ele chegou para mim, que eu tava de repórter, eu lembro Essa é a da sensação. sacada dele assim para mim. Eltinho, comprei uma máquina. Eu falei, que máquina, Mesquita? Meu trabalho. Eu vou treinar, meu trabalho, pô, eu preciso investir, vou investir numa máquina. Eu falei, que máquina? Aqui, ó. Aí abriu, mostrou a máquina, 2 pneus, e a bola, ele botava a bola, tchuf, lançava, fazia o movimento. lançava a bola. Eu falei, pra que isso aí? Pô, Os joia, caras vão joia. dominar, pô. Os caras vão aprender a dominar. E agora eu não me desgasto ficar lançando toda hora. Falei, pô, cara. E ele comprou a máquina. Falei, Mesquita, por que você vai comprar essa máquina, cara? Não, precisa investir, pô. Olha só como vai trabalhar, porque daí lança, domina no peito, domina na coxa, domina não sei o quê, babá, pô. Olha só, cara, preciso... Então, sempre que eu vi o Mesquita, sempre tinha uma novidade que ele queria, mesmo que fosse absurda. E essa máquina, ela lançava a bola na parte da frente e atrás fazia café.
Cappuccinozinho, quem Cappuccino. dominar bem aí vai ganhar um E cappuccino. eu falei, cara. cara, eu vou falar pra como isso, vocês, ó, pra trazer essa máquina, eu comprei ela aquele site internacional, e aí tem um amigo nosso, o irmão do Calcinha, que morava lá, o Eu do Fernando. Calcinha. Calcinha é nosso jogador do time das Estrelas. Calcinha, o nome do Calcinha é Sérgio, pra É quem não Sérgio. sabe. E é da Polícia Policial Rodoviária Federal. É. E o cara é maravilhoso, meu amigo, Ele é um demais, abraço ele vai, pra ele. Serginho. E centroavante, Isso. lateral direito, tudo que botar ele joga. Mas aí é o seguinte, cara, eu não tinha como trazer essa máquina. Imagina, professor, coitado. Fui lá, fiz um empréstimo. Não, vamos trazer. Falei, tu é maluco, cara. Comprei a máquina, ele desmontou a máquina na casa dele, tirou os pneus, desmontou tudo, botou em 2 malas, cara, e mandou a máquina pra mim, cara. A máquina parou na alfândega, tiraram os 2 pneus, disseram que ia explodir, que os pneus explodiam Veio o sem avião. pneu. Olha só que ridículo. Veio sem pneu, cara. Veio sem pneu, aí, porra, ele disse, porra, Fernando, veio sem pneu. Dá. Mandou os 2 pneus separados depois. Aí eu montei a máquina toda. Ele fez o vídeo, tudo como montava e montei a máquina toda. A máquina, para funcionar, precisava transferir a voltagem dela. Aí tive que gastar mais uma grana para fazer um transformador. O transformador dela é desse tamanho enorme. É maior que a máquina, o Para transformador poder a máquina funcionar. Ela é uma potência assim que, porra, eu uso com as crianças Tá em lá. atividade ainda a máquina? Claro! Coisa É a maior fina. sensação quando Essa eu boto máquina, a máquina. depois dos jogadores dele, é o outro filho dele. Então, é um troço muito legal. E assim, cara, quando tu traz essas novidades, Inclusive tá aqui no estacionamento, eu trouxe. Eu trouxe a máquina. Não, Veio tem- junto. Não me desgrudo Não, dela, não me eu desgrudo. tô curioso, não. Vou ter que marcar com o Ian e uma pauta. não conhece a máquina? Bota a bola ali, tipo. Não, já eu vi já vídeo, vi, mas- já vi o vídeo dela. então- Não, mas eu o quero troço é dominar uma legal, dessas no cara. peito. e tu pode botar ela com rosca, ela vai, a máquina ela vai vai, assim, ela vai, vai e tal. Eu só usei ela no ginásio, não usei no campo ainda, porque ela tem uma voltagem que ela vai, a bola vai lá longe. O troço é muito bom. Mas assim, cara, para as crianças isso é uma novidade, isso dá um brilho especial no teu trabalho, faz com que eles se motivem. Professor, hoje vai ter a máquina e tal. Até porque eles devem ver vídeos na internet com essas máquinas, né? No futebol, em treinos aí fora do normal país. no e- tênis, né? No futebol Sim. é mais difícil, né? Mas na época que ele Já comprou, vi. tem no futebol americano também, mas na época que ele comprou, eu falei, cara, vai gastar esse dinheiro todo, tem razão, Não tem certeza. não tinha. Não tinha, porque não tinha. É. Só tinha aquela. Não, vou mandar vir de fora. Eu falei, nossa senhora. Não, eu vou E dizer veio, pra vocês que assim, eu me considero um cara abençoado, porque pra achar a máquina, pra achar e depois pra conseguir trazer, cara, isso foi um troço E complicado. esse negócio da alfândega, uma vez eu tava com a minha sogra, cara. E hoje é tudo moderno, né? Certo? O cara lá viu o pneu dentro da mala, achou estranho, né? E uma vez a minha sogra, dona Catarina, lá de Antônio Carlos, meteu a mala dela assim, quando passou no raio-x, eu olhei, eu pensei que tinha uma bomba. Imagina o cara. Que isso, mãe? Pelo amor de Deus. Não tô brincando. Daí eu vi assim, ó, tinha um relógio, uns cabos e 2 negócios assim, tipo, pra ligar a bomba, né? Ah. Disse, meu Deus, o que ela trouxe na mala? Não deu outra. O cara já, senhora, vem cá, não toca na mala, deixa eu abrir, o que é isso? Daí eu fui junto assim, pô, ela não fala muito inglês, né? Ela tentando falar em português com os caras. Ela não fala muito inglês, eu também não falo, mas vamos tentar aqui e tal. Era um aparelho de medir pressão, cara. Ah, velho. Sabe aquele que tem Sim, É. Sim, Não, mas sim. no raio-x, aquilo com reloginho, Parecia- um troço. É Parecia uma duas bananas de dinamite. Boa, assim. boa, Assim, boa. poxa, tia. Daí depois ele achou uma tesoura. Não, mas a senhora não pode viajar com essa tesoura. Sem essa tesoura eu não saio daqui. Ó, É. mentira. O cara da alfândega liberou a tesoura pra ela ir pra subir. França, não sei pra onde. Some, tia. Some, senhora. Some, senhora. Leva a tesoura. Vai. É, mas deu certo. Que bom. Não, Mas eu- voltando ainda o negócio da falta ali, mas quando tu fala do André, o André, se vocês observarem o DVD dele, os vídeos dele, a batida na bola desse guri, coisa de cinema, assim, coisa sensacional. Não é à toa que chegou onde chegou, né? Pô, ele e o Guilherme foram 2 meninos que, por exemplo, o André, pai dele, ele ia tarde, eu trabalhava da 1h30, das 2 até as 5, com o pessoal da escolinha da Astel. A Astel tinha escolinhas para os funcionários. E aí eu trabalhava e eles iam à tarde. Então, tinha quem conhece a Astel, tinha o ginásio que hoje é o concessionário de carro, tinha 3 quadras. Eu pegava uma daquelas quadras, desenhava na parede uma trave de futsal e botava na parede, pendurava na camisa ou desenhava o número ali na parede com giz,
de um lado e do outro. E eu ficava dando aula lá na outra quadra. E eles ficavam ali à tarde. Eu passava o trabalho para eles, driblar os cones, chutar. Então eu passava o trabalho para eles e eles ficavam ali. Por exemplo, o André foi uma coisa assim, ó. Eu lembro disso até hoje. O Nelson, que é o presidente da federação, o Nelson falou para mim: Mesquita, agora vai ficar bom para ti, né? Porque esses goleiros pequenininhos aí, tu é só treinar o guri, que esses guri vão fazer gol por cima. Eu digo pra você que o Nelson tem razão. Eu só vou fazer isso porque vai ser gol de tudo quanto é lado. E eu peguei o André e o Guilherme e comecei a ensinar para ele acertar por cima da barreira, sem força, sem peso, acertar por cima da barreira. Pá, 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 pá. E mais longe bater forte. Cara, se André foi o artilheiro do campeonato 2 anos seguidos, o Guilherme é a mesma coisa. Teve um jogo lá em Jaraguá do Sul, nós e Jaraguá, e o Maneco, excelente profissional, um cara referência que hoje dirige os trabalhos do Felipe Luiz lá em Jaraguá. Ele disse assim: eu não acredito o que tu fizesse com esses caras. Eu lembro que eu nessa categoria dele, que foi inclusive para Barcelona comigo, era o André, o Guilherme, o Bernardo, o Tainha, o goleiro, o Gustavo Coutinho, o Marcos Ricken. Eu tinha 7 jogadores, só 8. Eu tinha um que era o Rafinha, era uma figura Morana Serraria e tal, mas eu não podia falar diferente com ele. E se eu falasse diferente, ou se o jogo apertava, ele envesgava. Eu pedi o tempo, eu olhava para ele. Habilidoso. Quando eu olhava assim no olho dele, o direito já estava perto do esquerdo. Aí eu dizia: pode sair, já não deu, não dava mais certo. Entendi. Ficou nervoso. Ele ficava nervoso, o olho fazia assim, ó. Tinha um gatilho ali, tinha um limite. E aí eu dizia -1. E aí os guris já sabiam disso. Os guris, o André, o Guilherme já sabiam disso. Eles diziam: professor, o Rafinha tá envesgando. Aí eu dizia... Aí eu chamava ele: Rafael, não tem outro no banco, tu tens que ficar. E tal. E ele olhava pra mim e dizia: vai, respira, toma água. Aí ele respirava, tomava água. Eu disse: cara, tens que ficar calmo. Aí ele respirava. Aí o olho voltava pro lugar. Quando o olho voltava, eu olhava pra ele, o olho voltava os dois. Entra. Aí agora tu vai voltar. Que coisa incrível. E assim... E isso aí era coisa assim que tu tem que saber. Entendeu? Senão, cara, tu perdia o cara. E eu fui jogar esse jogo em Jaraguá. E eu sei que nós estava perdendo o jogo. Uma bola no meio de campo. O jogo acabando. Falta. O goleiro, botou 2 na barreira. O André pegou a bola lá de trás. Tuf! Bola na gaveta. Canudo assim, a bola foi... Eu nunca me esqueço. Ele saiu do banco dele. Disse: como é que tu treina esses caras? Ele era assim, o cara. Como é que tu treina ele, cara? Como é que esse cara acertou essa bola aí, cara? Tô até vendo o Mesquita olhando pro olho. É a máquina. É a máquina. Naquela época ainda tinha máquina. Essa idade. Não tinha máquina ainda. Aí essa idade. Não, ele era referência, cara. Ganhar aquele cara lá dentro era referência. Numa próxima jogada, uma jogada de meio de campo, o Guilherme pegou a bola de voleio. O treino que a gente tinha. Puf! Bola na gaveta. Ganhamos o jogo. Fomos pra final do estadual, o cara ficou louco, ficou louco. Então, essas coisas no trabalho de formação, esses detalhes na hora de tu ter os atletas é que faz a diferença. Pergunta aqui que tem a ver com o momento, né? O André já era boa pinta, jovem? O bicho é boa pinta, não. O bicho é boa pinta, cara. Fala que ele é bonito, pô. É não, isso. bonito, fala, boa não. pinta, bonito, Tu boa não pinta. fala. Porque depois do Beckham existe essa categoria também, né? Vem o Kaká, vem tantos outros aí. André jogadores de boa Francisco Moritz, eu dizia André pra ele Francisco, assim: boa pinta. André, pinta. você Cabelo não... nem desmanchava. A galega vai te pegar, André. A galega, sempre A tem galega, o Elton sabe, a galega é a mãe dele, galega, a dona Leila. O teu pai te pega. Inclusive, várias vezes, até hoje ele ri, porque quando ele foi jogar no Inter, eu fui lá, cheguei no apartamento, eu vi um rolo do caramba e tal. André, eu vou falar uma coisa pra ti. O teu pai tá pagando um cara aqui, mora ali embaixo, pra cuidar de ti. E era verdade ou era... Mentira! Só pra dar aquele... Era mentira! Pra dar um Pra dar susto. Mas é susto. porque ele recebia visita toda semana no apartamento. E eu cuidado, peguei hein? tudo, Vai entregar, né? não entrega. Aí eu disse: André, se tu não parar com Vai isso, ser papai, hein? o teu pai vai te mandar embora pra casa. E aí eu contei essa história pra ele acreditou que tinha alguém que vigiava ele ali no prédio, e aí deu uma sossegada no negócio. Entendeu? Imagina, de Florianópolis, galego, de olho azul, cheio de pá. E ele era... Aquele cabelo que não Não, desmancha. e o André é um cara assim, ó.
Não é só o fato físico. O André é um cara desembaraçado, é um cara simpático, é um cara bacana, um cara que sabe conversar. Elegante. É um cara fala vários. André. O André usava o calção por fora da camisa, sabe como é que é? Aquele calção por fora, assim. Então é o seguinte, e hoje feliz da vida, casado, constituiu família, é um dos orgulhos que eu tenho de ter me dado esses filhos, né? São os filhos da vida. Agora eu vou te falar uma coisa. Tu me perguntou e eu não vou fugir dessa tua pergunta. Desses todos, do que não se tornou profissional. Cara, porque quem está escutando e conhece o meu trabalho, eu observei vários jogadores na época que eu estive no Avaí, que passaram por mim, que eu não os formei, que eu os conduzi. Anderson Lopes, Marcão, Lucas de Sá, Luizinho, Matheus Casarotto, vários. Um deles, esse Matheus Casarotto, um volante belíssimo, eu chamava ele de Busquet. Ele tinha uma transição, jogava no meu sub-15 e acabou se perdendo no meio do caminho, jogou fora, jogou em alguns times. Hoje joga na seleção brasileira de futsal, de futebol 7, né? O Marcão hoje joga lá na Espanha, no Sevilha. Outros tantos que passaram por mim e foram, mas que eu não os trabalhei como trabalhei esse menino. Porque quando eu falo dos Michelangelos, no meu site tinha isso, o André, o Guilherme, o Marquinhos, o Chico, né? São meninos que eu trabalhei muitos anos, que eu tive participação na construção deles, não só como atleta, mas como seres humanos. E esses meninos foram meninos que ascenderam e foram e chegaram no auge do mais top de futebol. Agora teve um menino desses todos, Leonardo Pacheco Becker. O Léo. O Léo era um menino... o Léo Becker. Léo Beck. Léo Beck hoje é bombeiro. Conhece ele? Sim. Meu amigo, um dos filhos que a vida me deu, o pai dele, um parceirão, a mãe. E o Léo era o filho mais novo dessa geração toda. Central, uma habilidade, um potencial, uma garra. Jogava, ele foi campeão pré-mirim. Primeiro, foi campeão fraldinha 2 anos. Foi campeão pré-mirim 2 anos. Foi campeão mirim 2 anos. Foi campeão infantil 2 anos. Ele jogou todas as categorias. Aí eu, naquela época, quando ele começou com 14, 15 anos, ele era para ter jogado comigo jogos escolares. E nessa época, o pai dele, a Telesc, quebrou, saiu, foi embora, a Astel ficou totalmente desazada, teve que se virar nos 30 para virar clube, e o Becker, o Léo, acabou indo para Brasília com o pai dele. Ele foi para Brasília, chegou a jogar nas categorias de base do CFZ, lá do Zico, vários outros times ele jogou lá, mas não performou. Não chegou ao ápice. Talvez, se tivesse sido conduzido por mim, poderia ser, poderia não, né? Eu acredito muito nos desígnios de Deus, né? Mas era um jogador diferente. Meu Deus, cara, um jogadorzaço, um jogador completo. Um jogador completo, cabeceava, chutava. Ele era pequenininho, ele fazia gol de cabeça. Ele dividia, ele era capitão. Então, assim, um jogador completo, sabe? E nós tivemos na Astel um jogador, Francisco Alberto Gonçalves de Paula, hoje trabalha em Jaraguá do Sul, trabalha em umas empresas lá, jogou na seleção brasileira. O Francisco norteou muito esse trabalho, porque ele era um capitão de fibra, era um capitão que chorava dentro da quadra, que mostrava para os atletas o que era ser vencedor. E passou isso para esses meninos. Muito disso. Porque o que eu fazia? E depois, com o meu trabalho no Avaí, eu fiz isso também. O júnior era a referência do juvenil. O juvenil era a referência do infantil. E eu dizia isso para eles. Vocês têm que ganhar, porque senão o infantil não ganha. Vocês têm que mostrar personalidade, porque senão o outro não ganha. Vocês têm que saber cantar o hino, porque senão o outro não canta. Na minha passagem para o Avaí, o primeiro objetivo deles era conhecer o clube e saber o hino. Que vergonha para você chegar numa final, aí o repórter canta um pedacinho do hino e vocês não sabem. Que negócio é esse? O clube que deu a chance para vocês. Vocês têm que saber o hino. Vocês têm que saber o que é o Avaí.
E na minha volta pro Avaí, depois de muitos anos, nós conseguimos ser campeões estaduais, campeões regionais, sub-15, e mudamos o patamar da base. Naquele ano, era só o Figueirense nos atropelava. Para mim, ganhar do Figueirense era uma glória, era como se estivesse ganhando do Flamengo. E olha, era difícil. O Figueirense tinha 3 ônibus, não tinha nada. Eu tinha que pedir para os amigos ajuda para poder arrumar campo, porque nós tínhamos dificuldade. João Nilson Zunino, um cara batalhador, um desbravador, foi o cara que fez uma revolução no Avaí de dentro para fora. Hoje nós temos campo, hoje nós temos ônibus, hoje nós temos situações que começou lá atrás. E foi tudo nessa mudança de patamar, onde a gente conseguiu implantar esses meninos que hoje jogam da Seleção Brasileira, Gabriel Magalhães. O exemplo dele era o Marcão. O Marcão que jogou no Galatasaray, um zagueiro canhoto, negão forte, chegava o pau, dividia. Pensa ele, se vinha alguém do Figueirense jogar no Avaí, ele dizia assim para mim: professor Mesquita, o que você acha? Ele vai passar ou não? Ele é que dava o batismo, né? Ele era o zagueiro, né? O cara vinha de atacante. Vai passar ou não? Ele dava o batismo nos caras lá. Ele é que dizia, cara, sim, essa identificação com o clube, Anderson Lopes, essa identificação com o clube nasceu justamente ali nesse trabalho nosso de mostrar para ele. Você citou o centro de treinamento do Zico, né? CFZ, é isso? Sim. É impossível não lembrar de Jorge Júnior, que esteve lá recentemente, né? Esteve lá recentemente, jogando no Rio de Janeiro. E Campo Antunes. aprovou, né? Aprovou. Porra. Jogamos lá nos times da Pelada da Sapucaí. Eu quero te dizer o seguinte, esse cara é a referência de todos os meus trabalhos. Eu tenho os livros dele. Hoje, a minha logo e toda a minha estrutura do centro de treinamento lá, do meu CT de aperfeiçoamento, eu me baseei em algumas ideias que ele teve nos trabalhos dele. Porque o Zico sempre teve uma coisa que me chamou muita atenção. Ele sempre preservou, antes do jogador de futebol, o homem, os princípios, não o resultado em si, mas o resultado como um contexto de tudo aquilo que é a formação do atleta, que é a formação do ser humano. E até hoje ele transmite isso. Ele é um cara que ele serve de referência a qualquer momento, em qualquer ano, em qualquer tempo. Tu pega uma entrevista dele, tu pega uma situação, por exemplo, agora nós tivemos uma situação com um jogador do Fluminense, jamais aconteceria com o Zico. Jamais. Zico, um cara extremamente carinhoso, extremamente... É um gentleman. Gentleman. E o sucesso que ele teve e tem no campo justifica tudo isso, né, gente? Não, é o que eu tava lembrando aqui enquanto você tava falando, da parte de que tu te preocupava também com o homem. O Mesquita era engraçado. O Mesquita sempre tinha um livro junto com ele. E ele passava Tu pros lembra de meninos. muita coisa? Eu né? lembro de coisa pra caramba. Porque ele tava sempre com aquele livro, sempre com os livros embaixo do braço. Porque eu acho ele ia além do aperfeiçoamento. E ele tinha isso também por todo final de semana, porque se tu olhar a logo aqui, tem a ver com o time das estrelas, que é um time que ele tem, ele, o Marquinho e tal. E vários jogadores profissionais iam brincar quando estavam de Paulo folga. Rink. Quando estavam de folga ou estavam suspensos. Nesse final de semana lá entrou no Já carro. jogou no time das estrelas? Já, pô. Já jogou, gol. Espera a convocação. Time das estrelas. Vou Já jogar joguei. sábado no Pradense, se quiser ver meu Ó. DVD. O DVD. Manda um DVD. É o festival, Festival do Benfica. a gente vai jogar. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, o Mesquita. Qual era a relação? Porque todo final de semana você enchia o cadete e depois o Astra da gurizada da serraria, e alguns jogadores iam junto, e levava para Antônio Carlos para uma questão, né, de diversão e tudo mais. Mas qual era a relação tua com os pais desses? Você já falou do pai do André, mas tinha também a relação com a família do Marquinhos, por exemplo, que sempre foi muito próxima, né, do Guilherme, enfim, desses outros jogadores. Como é que era a relação com as famílias? Cara, assim, eu vou te Porque, falar querendo que, ou não, tu tá entregando um filho teu pra uma outra pessoa cuidar, praticamente, né? Eu vou dizer pra vocês o seguinte, cara. Sempre tive no meu trabalho muito próximo. Inclusive, eu escutei um podcast essa semana de um cara falando. Até publiquei no meu podcast sobre isso. A importância que o pai tem na formação do filho e como ele pode atrapalhar e ajudar.
E hoje o que eu tenho visto é muitos pais atrapalhando a formação dos filhos. Mas é por culpa deles? Não. É por culpa dos treinadores que se fazem ausentes em determinadas situações. Eu acabei de te dizer do pai do André. O pai do André foi um cara que me ajudou, tudo. Mas eu já tive vários embates com o pai do André. Porque o pai do André, você conheceu, o pai do André é um torcedor ferrenho. Na arquibancada ele brigava pelo filho, ele brigava pelo time e tudo. E isso, muitas vezes, não poderia ultrapassar os limites da orientação técnica, da orientação tática. Porque hoje tu vai num jogo de futebol de salão, de categoria de base, o pai, não, faz isso, não, faz aquilo. Ele atrapalha o treinador em todos os sentidos. Por quê? Porque o cara dá uma informação e o pai na arquibancada dá outra. E ele vai ouvir quem? Porra, cara. Né? E o cara Quem que ele vai ouvir? Então, assim, ó, eu sempre fui muito prático, objetivo e muito duro nessa questão. Eu fazia reuniões periódicas com os pais, lá nas minhas categorias de base. Hoje vai ter reunião, nós vamos conversar sobre isso. E assim, eu não vou ser tão direto como esse cara que foi no podcast. A porta de entrada é a mesma de saída. Não, eu não chegava nesse ponto. Mas eu deixava bem claro que essa situação ia totalmente contra os nossos princípios. E eu os colocava, cada um no seu lugar, para que não atrapalhasse a arbitragem, começando a xingar o árbitro, que eu dizia para eles, se vocês começarem a ofender o árbitro de tudo quanto é jeito, ele vai começar a jogar contra nós. Porque vocês vão começar a ofender de tudo quanto é jeito, ele vai ficar puto da cara e vai nos ofender. E as crianças, eu fazia reunião com eles e dizia, se eu pegar algum de vocês fazendo diferente do que eu mandei, porque o pai mandou, aí eu vou mandar vocês sentar lá na arquibancada com o pai. Porque quem manda aqui sou eu. Vocês treinam o que eu estou determinando. É bem professor, né? E aí vocês vão... mas tem que ser. Mas tem que ser duro, porque eu tinha pais que... E hoje tá cada vez pior. Os caras acham que entendem, meu. Hoje o teu projeto tem... A gurizada sai pra jogar ou tu só faz o treino tático ali com eles? Então, cara, quando eu comecei o projeto, há 4 anos atrás, eu comecei só fazendo treinamento técnico, tático, aperfeiçoamento, sessões de treinos cognitivos, tomar a decisão. Mas eu percebi que eu precisava ter um momento de jogo para que eu pudesse observar as crianças, para que eu pudesse dar para eles a liberdade de criar e de ver aquilo que foi feito. Como um cara que tem essa visão, planeja, eu fiz uma reunião com os professores, hoje eu trabalho com o filho do Marquinhos, o Marcos Vinícius, o professor Marcelo, são meninos que estão fazendo faculdade ainda e eu estou preparando para daqui a pouco seguir essa mesma metodologia e o meu lugar aí do esporte. E eu sempre coloquei para eles que isso faz parte, o jogo vai fazer parte, a gente sentou, vamos... E aí, por exemplo, eu tenho 2 momentos, na terça e na quinta. Na quinta-feira eu faço a metade da aula para técnica e faço também o treinamento com bola, jogo, aí divido eles em equipes, aí eles vão executar aquilo. Mas eu não faço o jogo fora, eu recebo vários convites e tal. Por quê, Jorge? Cara, eu passei a minha vida inteira indo para Chapecó de ônibus 4, 5 vezes. Eu passei final de semana que não podia jogar no time das estrelas, porque tinha que viajar para Xaxim, para Chapecó, para Ceará, para Blumenau. Eu viajei muito, cara. A gente viajou muito. Pra Ceará tem lugar pra ficar lá, hein? Precisar na grande. Então, assim, cara, chega uma hora que assim, não, agora eu não vou mais competir. Agora eu vou preparar os atletas para a competição. Então, a minha filosofia, e mesmo porque se eu resolver fazer isso, aí eu vou mudar os meus princípios, né? A minha metodologia. Minha metodologia não contempla isso, competição. Eu posso até ir lá fazer um joguinho festivo, levar a gurizada para jogar, eles me pedem sempre, mas ainda não fiz e não tenho a pretensão de fazer agora. Por quê? Porque o meu trabalho é de formação, de aperfeiçoamento, são exercícios específicos, né? Com aparelhos específicos, com coisas que eles precisam treinar para quando chegar lá no jogo, no time deles, eles melhorar, eles terem um desenvolvimento mais assertivo, né? Professor, a gente está quase chegando na retinha final ali, quase nos acréscimos. O Brasil,
eu pelo menos, mas boa parte do Brasil, conheceu assim o poder de uma categoria de base quando o Neymar virou história. O quê? Um garoto de 12 anos já recebe salário do Santos, né? Naquela época a gente começou a ter esse contato. Então, é inevitável que muitas famílias, não por uma questão negativa, apostem no filho num lance assim financeiro também, de ter um craque na família. Esse menino pode ser o sustento da família, né? Pode virar um novo craque, um novo Neymar, vamos exagerar. E isso atrapalha um pouco também, né? Aquela visão onde a pessoa vê um cifrão. E volta a dizer, não de um lado negativo, família que precisa, quem não precisa aí pagar as contas, né? Mas eu quero te dizer para você assim, Mancha, que agora, antigamente já tinha. Já tinha. Agora está muito pior. Tá muito Agora em alta, nós temos crianças com 7, 8 anos e vocês agora com o advento da mídia, né? Da mídia social, da rede social. internet. Cara, tem transformado crianças de 8 anos em fenômenos, cara. Em jogadores que já ganham salário, que já são os novos... como é que eu digo? É o Xera lá, aquele Xera... o Jean Xera que eles endeusaram. Gente, e no meio do caminho tem tanta coisa que atrapalha, tem tanta coisa que pode dar errado. É muito mais fácil dar errado do que dar certo. E hoje os clubes estão com tanta sede desse novo craque, com tanta... gente, eu acompanhei a história do Neymar. O Marquinhos jogava lá no Santos e eu vi o Neymar surgir, ele, o Ganso. O jogador de referência não era o Neymar, era o Ganso. O Ganso chamava o Juninho. O Juninho só quer brincadeira, o Juninho é isso, alguém é aquilo. O Neymar era uma pessoa totalmente diferente da que ele é hoje. Porque o que acontece? Hoje o futebol profissional. Eles começam a receber tratamento de semideuses, né? E então eles confundem o personagem com o ser humano. Então o cara, ele acha que ele é uma coisa que ele não é, cara. Quando acaba o ciclo, como tem muitos que estão acabando o ciclo aí, né? E esse que acabou de acontecer, esse problema que acabou de acontecer aí, né, lá no Fluminense. Com o Marcelo. E o Mano. Aí tu vê que isso aí já é a confusão do personagem com o ser humano. Que eu sempre briguei nas minhas conversas com o Marquinhos, sempre briguei com o André, sempre briguei com o Guilherme, para eles nunca confundirem o personagem com o ser humano. Porque é muito fácil você perder a conexão de um com o outro. E aí é onde entra os pais nisso tudo aí. Que tu tem que conversar com as famílias, tu tem que orientar. Eu, no meu trabalho lá na Astel, de formação, muitos chegam para mim, eu acho que meu filho tem potencial. Não, nós vamos fazer o trabalho. Nós vamos fazer, eu tenho sessões privadas, sessões de personal, a gente pode direcionar, vamos melhorar o potencial dele, mas a questão dele chegar a performar é totalmente diferente. E o pai às vezes exagera, né? Eu vou buscar minha filha no colégio, né? E, cara, os pais ficam ali batendo papo, né? E a criançada às vezes tá jogando, as meninas com os meninos, jogando na quadra. E dei duas situações. Esses dias o pai veio falar, pô, tô contente que o meu filho, ele tem revelado algumas qualidades na volância. Como? Não, porque antes ele queria ser atacante, mas agora ele já tá mais ali no primeiro momento do campo. Piloto, primeiro quadrante, Fórmula 1. Primeiro quadrante, Primeiro quadrante. com volância. Eu olhei pro menino, sério, te juro, ele tava pendurado na trave. Que volância? Era essa Daí o outro, daí foi outro dia. O pai também, não, porque agora entrou na escolinha, não sei o quê. Eu adoro bater papo, né, de futebol principalmente. Ai, como é que tá lá? Não, tá com a escolinha do colégio, tá legal, pô. Agora tá se dedicando mais. Eu olho pra quadra, o Uri tá lambendo a trave. Não tô brincando. Ele tava lambendo a trave, assim, brincando. Acredito, cara. Assim, é que o pai dá uma exagerada, às vezes, não dá mais que Então, é isso que eu falo pra você. Assim, ó, colezeiro é o guri. o grande problema hoje é esse, cara. É o cara endeusar o filho e achar que o filho vai mais do que aquilo. Tem pais que são realmente, assim, eles são conscientes, são equilibrados e tal, mas tem outros, cara, que eles atrapalham demais, E agora nós estamos com um grande problema, porque antigamente não tinha isso. Agora os pais estão querendo acelerar o desenvolvimento físico dos filhos, dando hormônios, mudando a alimentação de uma forma totalmente diferente. Então, assim, cara... A mãe lá acelerou. Acelerou o desenvolvimento cara, daqui, era o assim, Maltini. Tem criança que tem 12 anos e tem corpo de 15, cara. Entendi.
Eles dão hormônios, eles vão lá, não, mas então vamos acelerar o desenvolvimento para o cara passar no teste. Pro cara... Mas só que eles esquecem que daqui a pouco o guri, na hora de performar, ele vai encontrar os outros também, porque vai chegar uma hora que vai parar. O meu grande problema no Avaí, na categoria de base, foi justamente esse. Eu sempre fui um cara que apostei muito na técnica. E aí, para te segurar um jogador técnico muito tempo no clube magrinho, até ele desenvolver, ele dá prejuízo pro clube. Então tu tem que ter know-how, tu tem que ter peito para poder segurar, porque chegam muitos atletas todos os dias de potenciais diversos, mas tu tem que acreditar naquele. Se tu não acreditar naquele, teu trabalho se perde. Esse dia eu lembrei do professor, uma matéria, assistindo na Coirmã, tapeando, um domingo de manhã, de um cara que é famoso, não vou recordar o nome, ele é famoso como descobridor de talentos. Ele viaja o Brasil, era uma série, né? E daí ele foi lá pro Nordeste, ver um time lá, ver um treino, bater um papo com a gurizada. Eu lembrei muito do professor Mesquita, né? Obrigado. Conversando com a gurizada, falando essas coisas de captador, família, captação. isso. Captação. E daí Scout? acabou... Olheiro? Isso, tipo assim, Olheiro. acabou o jogo, ele chegou no técnico e falou, olha, tem 2 caras aí que realmente mostraram a diferença, né? E era tipo 14 anos, assim, sub-14, uma coisa assim, sub-15. Daí o técnico, quem? O tal e o tal. Daí ele chamou os 2, né? Ó, quer conversar com vocês. Daí um era bem mirradinho, bem pequenininho, que era um meia, e o outro era um zagueiro. O zagueiro tinha até barba branca já, 14 anos. Daí ele perguntou, tá, pô, gostei do futebol, tua mãe tá aí, pô, chama ela lá, quero falar com ela, te levar pro esporte, não lembro exatamente pra que time era. E daí o outro foi chamar a mãe, o pequenininho, né? Ele chegou pro grandão assim, vem cá, mas tu não é gato? Tu não é gato? É isso, grande. Tá com um cara de... Tem quantos anos? Não, tenho 14, professor. Vou ter até um fio branco na barba assim, mais que eu. Mais que o Jorge já. Daí eu falei, ih, não sei não, né? Tem muito? Tem. No Avaí sempre... E às vezes é difícil de achar, tá? Às vezes é difícil. Nos clubes hoje... Difícil de achar ou difícil de descobrir que o cara é gato? De descobrir. De descobrir que ele é. Descobrir, porque os caras fingem, cara. Eles fingem, eles fazem ideia de que são menores, já o comportamento deles, eles mudam o comportamento. Cara, isso aí é uma máfia tão grande. E tu tem que ter feeling, tu tem que ter experiência no teu olhar para poder dizer realmente se o cara é ou não é gato. E esses gatos, cara, são totalmente contra, cara, porque atrapalha o desenvolvimento daqueles que poderiam virar. Aí um grande atleta deixa de ser jogador porque o outro tá 2 anos na frente dele, tá pegando o lugar dele. Cara, isso é ridículo, é deplorável. Os treinadores que aceitam isso têm que ser banidos do futebol, porque o cara sabe que aquele cara é gato, tem que mandar embora. Não pode acontecer, tá? Eu não posso dizer para ti que talvez pode ter passado algum que tenha acontecido, mas assim, quando tu sabe, tem que mandar embora. Tem que tirar porque tá tirando a vaga de outro, cara. Mas então, outra coisa que a gente observa aqui, acompanhando os nossos clubes, principalmente base, a gente não tem mais jogador daqui. No Avaí, no Figueirense, a gente não tem mais jogador daqui. O Avaí tem o Otávio, goleiro, que saiu, ganhou Foi um meu mundo, atleta, voltou. Aí, Figueirense Treinou comigo. tem o Cauã Ziegler, mas a gente não tem mais jogador daqui. O que acontece aqui? Nossa água não Cara, tá cheia assim, de barrela? Eu vou te dizer o seguinte, tudo é questão de tu acreditar, né? Talvez se tinha um vigilante que trabalhava na minha escola, e o Elton foi muita propriedade, eu acho que quando a gente passa por... Eu passei pela escola, fiquei 30 anos, ele sabe lá a comunidade da Serraria de São José, então tu convive com vários tipos de pessoas e personalidades. E o cara dizia assim, professor Mesquita, todo mundo precisa de uma cuia. Uma cuia. Se o cara não tiver a cuia, ele não vai a lugar nenhum. Na profissão que for, precisa de uma cuia. E quando se trata de futebol, e quando se trata de uma situação que tu precisa, tu tens que ter alguém que acredita em ti mais do que tu mesmo. Entendeu? O Marquinhos já falou isso pra mim. O André já falou isso pra mim. Entendeu? Guilherme já falou isso pra mim. Tu tem que acreditar no cara mais do que ele mesmo. Rodrigo Tizem, falei pouco. Rodrigo Tizem é um dos meninos que eu trabalhei, que foi um dos melhores trabalhos meus. Jogou em vários times. Ele era de São Pedro, não? Não. Ele era de Águas Mornas. Águas Mornas. Ele e o Diego Jardel. Isso, Diego Jardel. Então, assim, cara, quando o Rodrigo chegou pra mim, Tadinho,
Ele era pior do que o Marquinhos. Ele não olhava, ele era todo tímido. Ele teve que desabrochar como ser humano. Pra dar entrevista era difícil? Pra ser humano, pra depois, sabe? Tem um estagiário aqui que ele ficou 2 meses, os caras pensavam que ele era mudo, que ele nunca falava. Eu falava, mas o estagiário mudo, qual? Aquele, não é mudo, ele só não fala. E aí, Envergonhado. quando eu digo pra Envergonhado. ti, quando eu falo pra ti, tu fala da pergunta dos pais. Aí eu vou dar o exemplo do pai do Rodrigo Tizzi. O pai do Rodrigo Tizzi é vendedor. Hoje ele tá, graças a Deus, ele tá um pouco melhor. Ele tem uma loja de lingerie, pijama, calcinha, sutiã, Moda íntima. saída de praia. E na época, cara, eu acho que ele botou uns 3 carros zero no Rodrigo Tizzi. Assim, Gastou. ajudando, Gastou. fazendo com que o menino jogasse, porque ia pros times, os caras não pagavam. Mas ele acreditou muito no menino. Inclusive, o sobrinho dele, do Rodrigo Tizzi, tá jogando fora do Brasil. Aí, ó. Tá seguindo a linha, tá conseguindo jogar. Mas assim, foi um trabalho belíssimo que eu fiz com ele, que ele conseguiu alcançar um patamar ótimo. Ele jogou no time do Kleber Santana, do André, do Guilherme. Não, do Guilherme não, aqui no Avaí. Jogou 2010. Com Isso. O Avaí escapou do rebaixamento em 2009. Isso. Benazzi começou o ano e ficou de férias. Aí a dupla era o Johnny, da base, e o Rodrigo Tizzi. Isso. Tava ganhando. Aí o Benazzi voltou com os titulares, perdeu 3, foi demitido. Pô, ele sabe, Mas- o Jorge tem uma Memória, né? Essa é uma galera que E tem uma aí é um memória que eu vou te trabalho contar. assim, cara, que eu digo que o pai ajudou muito, o pai acreditou até o fim, sabe? Entendeu? Assim, uma coisa legal. E pra gente já se encaminhando pro teu final, tem uma coisa muito legal. Que Não, o árbitro deu mais um minuto. Mais um minuto. Mais então um tá minuto. bom, então tá bom. Vai lá. No meu trabalho eu sempre adotei, inclusive o Elton deve ter em casa, o prêmio de destaque. Ah, se não tem, merece, né? Prêmio de destaque. Era um bonequinho assim, Um boneco, eu né? lembro. Professor Mesquita, Era tal, um lá na troféuzinho. Astel, no Centro de Aperfeiçoamento. Eu tenho Troféuzinho. um troféuzinho, bonequinho, e eu MDF. tava no time das estrelas também. MDF, é. O cara que jogava bem, aí eu, no final, quando tinha festa, eu botava lá e tal. Às vezes, volta e meia aparece aí nas publicações. E esse troféu, cara, se tornou uma situação, assim, uma referência no meu trabalho. Uma coisa simples. Todo mês, eu no começo eu dava de mês em mês, agora eu tô dando de 2 em 2, depois de 3 em 3, porque Anual agora, anual. Porque Todo ano, final de ficou ano. muito Escassez da caro. madeira. A São madeira muitas tá turmas, acabando. entendeu? Muita turma, pô. É de biscuit, então é um bonequinho. Agora cara, mudou. Ó, evoluiu. Tu não Biscuit. tem noção de como isso é importante, como isso foi importante no desenvolvimento das crianças. E deles ter até hoje. O Rodrigo Tizzi esse dia mandou a foto de um troféu desse, que ele jogou no time das estrelas. Esse aqui, Mesquita, tá aqui, ó, no ano e tal. Mandou Ele pra mim. parou. Parou. Ele Jogou tá no- jogando no... Foi campeão agora pelo Paysandu na Palhoça. Ah, eles estão Quarentão. tudo por ali, É, né? então, estão Marquinhos, jogando. André Que Santos. legal. Os moleques estão tudo jogando. Professor, a gente conversou esses dias, né? O professor falou, Mancha, eu assisti o podcast do Moritz, assisti o podcast do Marquinho, do Siqueira, muito legal. Quando quiser me convidar lá, vamos bater papo. Falei, é pra já. Passei o telefone pro nosso coordenador Ian e a gente já marcou, né? Marcou. Pô, tanto foi é que tá legal, aqui. deu tudo certo, né? Ele Deu tá tudo aqui certo. junto com vocês, dividir essas experiências. Esses meninos são filhos que a vida me deu, eu digo que é os Michelangelos, troço muito legal, bacana, vê-los vencer e vê-los vencer principalmente como ser humano, como homem, pai de família, para mim é mais importante. Graças a Deus, assim, eu recordo muito pouco de que trabalharam comigo, que não venceram. Se não venceu no futebol, venceu na vida particular. Que legal, né? Venceu como ser humano. Isso é um orgulho que eu tenho. Encaminhar aqui da minha parte final, né? Obrigado pelo presente. Já tô esperando o momento lá na Astel. Lá tem a câmerazinha, quando tu chega e bota o cartãozinho pra abrir, É. né? E daí eu já vou chegar meio cabeça baixa, assim. Um boné. O cara no bicho da pontaria ali, Facial. que é meu faixa, já. Ó, quer. Anotei algumas coisas aqui que, pô, merecem, né? Confundem o personagem com o ser humano, Eu achei bacana frases, essa palavras frase. do Essa Mesquita. A outra foi envesgou. Investigou. Envesgou também é bom, vou mandar. O Frase boa. Rafinha, Investigou. E Rafinha, ficou, o jogador que investe é muito ficou bom. desazado. Desazado. Sem asas, ficou desazado, sem quando eu asas. tô- E todo mundo tem uma cuia, essa eu confesso que eu não entendi. A cuia, Mancha, deixa eu te explicar. A cuia é isso aqui, cara. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, É algo que te ajuda a levantar. Isso. Uma alavanca, Que É a cuia. você vai alavancazinha. É isso. Eu pensei que era a cuia do Shima. Não, desculpa, até a gente Eu mudou. pensei que era uma cabaça. A cuia, uma coisa não, pra todo te- mundo tem uma cuia. A cuia que
que vai por baixo, que E te vai ajuda a ajudar. levantar. Agora sim. Entendeu? Eu também- Captei, amado mestre. Cara. Não, podemos trocar coisa por um trampolim. É um Isso. calcezinho, um ajudãozinho. Alguém te dá uma. Um empurrãozinho. E o cima. principal é acreditar em si. Pula pirata. Que legal, que legal, que Pula legal. pirata é bom, pula pirata é bom. Jorge, uma música e um samba que seria uma trilha sonora perfeita para um encontro com uma fera dessa. Não, se a gente botar música no podcast, o YouTube derruba, né? Então não. Não precisa botar, só Não. citar, só citar. Ah, pô, me pegasse desprevenido, como Ah, sempre. pensa. Ah, mas tem que ser uma música alegre, né? Diogo Nogueira, Não. uma coisa assim pra cima. Vou citar- Periclão. Nós vamos citar o seu Lulu, descobridor de Sete Sete Mares. mares. Boa. Quero ficar bem à vontade. Na Isso, verdade, eu sou assim. É. Descobridor de jogadores. Desculpa, que eu acho que é do Tim Maia. Então, Tim Maia e Lulu. Tem mais Lulu. Sim, né? Tamo na dupla. Jorge, eu sempre Dupla de ataque. gosto de dizer assim, ó, eu já observei vários jogadores, né? Mas assim, eu toda a vida sempre me achei melhor com construidor, né? Eu, assim, trabalhar o cara. Um dia os caras me chamaram para ser treinador do time de Várzea. Mesquita, vem aqui treinar o time da Serraria, do time do Santos. Tal. Então, como é que eu vou treinar o time de vocês? Rapaz? Eu só vou botar os times em campo, porque eu só conheço os caras, não treino. Então, tu treinar, tu corrigir, tu fazer com que o cara entenda o jogo. Porque hoje, uma das coisas que eu faço muito lá no centro de treinamento é fazer com que eles entendam o jogo. Eles não entendem o jogo. Sabe aquela coisa do dá e recebe, movimentação? Ah, o cara jogou a bola no fundo, vai lá, tem que cruzar. Não, eles não entendem o jogo. É incrível isso. Essa gurizada nova, eles assistem jogo e tal, mas tu tens que fazer eles entender a movimentação. O filho do amigo meu, pra gente encerrar, treinou com o Mesquita, o Gazapina. Ele não tem canhotinho muito bom, mas a perna direita é um Nada. chumbo. Só no olho. E aí ele foi lá pra tentar melhorar, principalmente Lapidar essa perninha. Direitinho. uma dificuldade. Sim. E a gente melhora, tá? De leve. O Badu, que uma vez falou, Badu na época de técnico, né? Falou, pô, mas pegava uns caras lá, o zagueiro que não sabia flutuar. Daí não dá, né? Ele ficava imaginando, pô, mas o cara também tem que ser mais que flutuar, pô. Não, e o Badu, Que é isso? Badu foi zagueiro os com termos que- 1,12m. né? Não tô brincando, eu vou Né? flutuar aqui, né? Badu zagueiro com 1,12m. Elton Luiz, últimas palavras. Eu só tenho a agradecer o Mesquita, porque eu acompanhei, quando eu cheguei, na verdade, de Ceará pra cá, o Mesquita foi um dos que, como eu estava acompanhando o Marquinhos, e eu cheguei bem nessa época também, então a gente acabou criando uma amizade, porque todo dia tava lá o Mesquita no treino. E aí eu olhava e não entendia por que o Mesquita, falei, tá, mas o Marquinhos tem um professor particular, pô. Não, mas o Mesquita não ganhava pra isso, era porque ele queria menos que o... No começo eu até achava que o Mesquita era o pai do Marquinhos, depois que fui saber que era o Luiz, né? E aí eu entendi que era porque ele queria que o Marquinhos desenvolvesse. E aí fui conhecendo toda a história, e aí a gente acabou tendo uma amizade, e aí eu fui entender o Mesquita do futsal, fui entender o Mesquita desses moleque, fui entender o Mesquita do time das estrelas, fui entender por que o Mesquita, que eu não conseguia entender por que no final de semana ele pegava aquele carro dele, botava um monte de gente, não cobrava gasolina de ninguém e levava o Antônio Carlos pra jogar. É porque eu queria jogar, rapaz. É porque ele queria jogar. Aí eu fui entender. Era Mesquita Folha Seca, o apelido dele. Que a camisa 20 era dele, porque a 10 era do Marquinhos. Tá entendendo? Aí ele tinha 20. Mas Mesquita, por que tu tem a 20? Porque eu sou 2 Marquinhos. Tá entendendo? 2 vezes 10. Então, pô, o Mesquita, pô, é legal ver essa evolução do Mesquita, conhecer a história do Mesquita e saber que ele não desistiu. Ele não parou, apesar de tudo, né? Das dificuldades e tal, e Pô, tá aqui. Né? Então eu tenho orgulho de estar aqui hoje olhando e entendendo, Pô, cara, o escutando, orgulho é batendo meu, assim, papo. de e ver, batendo papo com a gente aqui. dizer para vocês que para mim é uma satisfação trocar essas informações, essas ideias, falar de coisas, de detalhes que muitas vezes as pessoas não sabem, né, do que aconteceu, achou que era uma coisa, era outra, e dizer para quem está escutando isso: acredita, trabalha. A frase do Ayrton Senna, que uma hora Deus vai olhar para ti e vai dizer, tu és o cara, vai. Não tem como. Se tu fez certo, se tu trabalhou, se tu acreditou em ti, as coisas vão acontecer. Tá aqui 3 exemplos de coisas que aconteceram, 4. porque vocês fizeram as coisas certas para chegar aqui onde nós estamos hoje. Porque o mercado, a sociedade é voraz, né? Ele é voraz. É muita gente tentando te derrubar, é muita gente querendo o teu espaço, e tu tem que provar todo dia. Disseram pro cara, tu todo dia tem que matar um leão, mas pô, tem dia que tu tem que matar 3, 4. Pô. Então tem que ser bom. Só o bom sobrevive. Boa. Acrescentar mais uma aqui, a sociedade é voraz. Vai, que a sociedade é voraz. Ó, você chegou até aqui, ouviu até o finalzinho esse papo.
com o professor Mesquita, então faz o seguinte, pega esse link, passa para um amigo aí que gosta de futebol, que curte o Avaí, que curte essas histórias, esses bastidores aí do mundo da bola, para ele ouvir esse podcast também. A gente se encontra no ndplay.com.br, no YouTube e também no Spotify. Até a próxima.